Hoje nós chegamos, então, para aqui estudarmos o capítulo 6 da confissão. Chegamos no capítulo 6. Nós tivemos que fazer um salto dentro do capítulo 5, ele é muito extenso. Inclusive, se alguém estudou, de repente tem alguma dúvida, pode perguntar, a gente pode até conversar, mas hoje nós já vamos dar sequência no capítulo da confissão, capítulo 6, que fala a respeito da queda do homem, do pecado e do seu castigo, tá bom? Notem que nós sempre falamos assuntos que estão, podemos falar a palavra linkados entre si. Na teologia bíblica, ou seja, nessa revelação de Deus, revelação especial que Deus trouxe sobre os seus filhos, nós temos alguns pilares. O primeiro deles é a criação. Nós já estudamos sobre a criação. O segundo pilar é a queda. A queda. Criação, queda. E o terceiro pilar é a, como chama? Redenção, muito bem. E o quarto? A consumação. Então, esses 4 pilares fazem parte de Gênesis a Apocalipse. Você vai ouvir muito isso. Pode observar que de vez em quando nós estamos tratando assuntos que estão dentro dessas 4 bases, desses 4 pilares. Criação, quando Deus criou todas as coisas. Hoje o nosso assunto, a queda do homem. E depois a redenção por meio da pessoa de Cristo. O chamado segundo. Nós vamos falar da queda de Adão hoje. E quem é o segundo Adão, segundo o apóstolo Paulo? Quem é? Cristo Jesus. E nós temos a consumação. Lá em Apocalipse aparece uma árvore. Qual árvore que aparece lá no Apocalipse? A árvore da vida, que justamente foram colocados Adão e Eva diante de 2 árvores, e Deus disse: vocês não vão tomar, nós vamos falar sobre isso, né? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus estava de fato fazendo uma prova. Eles não estariam naquela condição para sempre. Se eles tivessem passado do teste, o que aconteceria? Eles estariam agora experimentando dessa árvore da vida e vivendo eternamente na condição de seres perfeitos. Mas, nós vamos falar sobre isso, eles caíram. É por isso que Cristo é o segundo Adão, e é por isso que em Apocalipse aparece a árvore da vida. E também em Apocalipse aparece que quem é a antiga serpente? Apocalipse 12, quem é? O diabo, exatamente. Vocês estão bons de Bíblia hoje, né? É só porque cantor general é Cristo, bateu palma nos 2 cantos, vocês estão acordados. Eu vou pedir para o grupo de louvor sempre fazer isso, viu, Felipe? Vamos lá. Vamos caminhar então no capítulo 1, parágrafo 1 do capítulo 6. Nós vamos ler aqui para nós entendermos. Se você está com a sua confissão aí, capítulo 6 da queda, parágrafo 1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de quem? Satanás. Pecaram ao comerem o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Muito bem. Então observe que os teólogos, os pastores, quando redigiram esse capítulo da confissão de fé lá no século XVI,
eles apontam claramente que o homem, a mulher, o ser humano, eles foram levados, seduzidos pela astúcia de quem? De Satanás. Uma relação interessante. Deus criou o homem em qual condição, ser humano? Mal ou boa? Boa. Deus colocou uma árvore no jardim, que tinha um fruto. Nós não sabemos, né? A gente acha que qual é o fruto que a gente acha. Você tem certeza? Você gosta da maçã, acha ela bonita? Talvez o Tiago fale, não, eu acho é a jaca. A jaca, ela é um padrão diferente. Certeza, quem gosta de jaca aqui, quer ver? Vocês não me chamam de que vocês comprar não, ou ganhar, ou tirar do pé. Tá bom? Pastor enjoado, né? Não gosta de que mais? Vocês não faz piqui sem convidar aqui, pecador ali, ó, chamado Rafael. Ele não pode ir lá, ele vai lá para o Nordeste e manda foto do piqui que ele encontrou. Vai gostar de piqui assim lá longe, né? Mas assim, nós não sabemos o fruto, contudo a árvore, ela era uma árvore má? Sim ou não? Não. A árvore em si não era má. O homem era mau? Também não. Então perceba que Deus criou a árvore. Claro. Deus criou o homem. Sim. E agora nós estamos vendo aqui algo que agiu com astúcia. Para vocês que não têm familiaridade aí com o texto, abra aí em Apocalipse 12, verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama? Opa! Então a serpente que está ali no Éden é quem? O diabo. O diabo utilizou-se da serpente, possuiu a serpente, e ela vai ser instrumento agora, porque o diabo está agindo por meio dela. O texto diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. O sedutor de todo o mundo. Notem, a palavra escolhida aqui é seduzido. Seduzidos pela astúcia da antiga serpente, o diabo. Uma questão que nós também já falamos, né, anteriormente, que Deus criou esse anjo de luz. Nós não temos muita informação a respeito de Satanás, mas o que nós entendemos pela palavra de Deus, que foi por ser o quê? Qual sentimento que fez ele ser lançado, como diz aqui em Apocalipse 9, expulso? Qual sentimento? Quem lembra? Que isso chama-se o quê? Orgulho. O orgulho pode ser instalado até em Lúcifer. Quanto mais em pecadores, que podemos chamar assim, estão numa condição de pecado. Claro, o pecado é contagiante, ele contamina, não vamos falar sobre isso. Mas eu quero me ater que essa é uma relação onde esse orgulho nasceu em um coração. Nasceu no coração de Satanás. Quem lembra qual é a proposta de Satanás para Adão e para Eva? No caso, foi primeiro com a mulher. Qual foi a proposta? Nós vamos ler daqui a pouco, Gênesis 3. Como é que é, Eliana? Isto. Aí você começa a perceber que aquilo que a serpente, Satanás, está praticando, é aquilo que ela é, digamos assim, totalmente relacionado a si, a sua natureza. Ela é rebelde a Deus.
Mas perceba, Deus criou a Satanás rebelde. Porque tudo que Deus fez foi o quê? Bom, perfeito. Só que a serpente, Satanás, agiu em rebelião contra Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, mas vou falar aqui, vou parafrasear. Ele foi orgulhoso, ele não se conteve na posição de anjo criado, e não era qualquer anjo, tem uma relação ali, a gente pode pegar em Isaías, mas era um anjo criado, e ele não guardou a sua posição por orgulho. E agora, a relação da queda vai mostrar que os homens, seres humanos, homem e mulher, Adão e Eva, foram seduzidos para alcançar uma posição que eles não tinham e que pertence somente a quem? A Deus. Então, muito bem, o texto aponta que a confissão aponta que essa sedução aconteceu por astúcia e pecaram comendo o fruto. Quem pecou? O diabo, o homem e a mulher. Esse é um ponto interessante também. Tem pessoas que atribuem um pecado ao diabo. Você quer ver uma pessoa que não entendeu o que de fato é pecado, e muito menos o que é arrependimento, é que quando ela é, talvez, pega no flagra, ela diz assim, puxa vida, eu errei, mas eu errei porque o diabo me fez errar, e a culpa é dele, ora por mim para ver se ele vai embora. Está errado, não está? Porque o diabo, ele é astuto, ele apresenta uma proposta, mas quem que peca? O homem, o ser humano. Então a relação da queda vai nos mostrar que o ser humano, ele agiu de maneira livre, não guardando a sua condição original, porque o ser humano, diferente de Deus, ele não é o quê? Imutável. Muito bem. Deus não pode algumas coisas, né? Estranho isso, né? Deus não pode mentir, Deus não pode ir contra a sua palavra, Deus não pode ir contra a sua natureza. Por quê? Porque Ele é imutável. Agora, o homem, e inclusive os seres angelicais, que naquele contexto foi a produção da rebelião, não são criados imutáveis. Imutável é somente Deus. Eles podem perder a condição originária que Deus deu a eles. Percebe essa relação? Então nós temos aqui uma relação onde o homem e a mulher, eles pecam contra Deus pela astúcia de uma proposta. E assim acontece então a queda. Muito bem, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram serem seduzidos, comendo do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Abra sua Bíblia em Gênesis aí, capítulo 3, verso 1. Olha lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Perceba que aqui nós temos um texto parecendo assim, fica a ideia, parece que só a serpente que é o animal. Nós temos a resposta lá em Apocalipse, que a serpente aqui é o diabo. E aqui também diz, há uma argumentação que diz, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Começa uma conversa apresentando a relação direta com aquilo que eles tinham de informação. E olha lá, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores
do bem e do mal. Perceba, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 13 agora. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. Já começa a transferência aqui da culpa aqui, né? Já começa a querer empurrar. E começa cedo. Nós temos aqui algo importante. Porque de vez em quando, a gente fica pensando assim, coitadinho do Adão, coitadinho da Eva, foram enganados, né? Foram levados de uma maneira assim, boba. Poxa vida, né? Por que que eles fizeram isso? Principalmente como talvez inocentes que eram. Pode ser um tipo de pensamento. Mas vamos ver como é que era essa relação de Adão e Eva e Deus. E Deus. Olha só. Adão e Eva conheciam a lei de Deus? Sim ou não? Adão e Eva tinham diante de si alguma informação que Deus deu a eles? Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Será que eles foram colocados lá e disseram assim, ó, chegamos aqui e não sabemos de nada. Chegamos aqui, nos conhecemos e olha, tem uma armadilha, né? Algo que nós não sabemos por que está ali, e olha, a gente é vítima, né? Não, olha lá o que o texto diz. Olha como foi o diálogo de quem? Do Criador. Verso 7. Olha só, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, deu a eles fôlego de vida e colocou eles aonde? Num pântano. Essa informação é importante. Num deserto. Aonde? Num jardim você encontra o que lá? Frutos, plantas e o que mais? Árvores. Deus colocou Eva numa condição de estar cercado de informações. Como é bonito esse fruto, como é bonito esse, como é esse é bonito. Agora notem, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Eu pergunto para os irmãos, essa informação é importante? Então vamos pensar, por que ela é importante? Quero que vocês falem um pouquinho. Então vamos lá, função, cuidar, o que mais, Eliana? Opa! Olha que percepção clara e notória do texto bíblico. Responsabilidade, Glaucia. Olha só. Quem está dando essa informação? Não, vamos juntos, não é possível. Vocês estão entendendo quem está falando aqui com eles? Quem está falando com Adão e com Eva aqui? Quem é? Deus. Como é que era? Deus criou esse casal e foi embora e nunca mais apareceu? Foi assim? Eles tinham o quê? Relacionamento com esse Deus. Ah, mas pastor, você está começando a descobrir a vergonha desse casal, porque o negócio está ficando ruim para eles. É isso mesmo. Olha só, o verso 15, a Eliana observou algo importante. Quando Deus diz assim, vocês, verso 15, devem cultivar e
Deus estava falando o que para eles? Pode o que aparecer o quê? Pode aparecer ameaças, boa palavra. Pode surgir coisas que vocês vão ter que estar o quê? Atentos. Pode surgir situações que vocês vão ter que combatê-las. Então, Adão e Eva, verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Ou seja, para o comedor de piqui, se fosse o piqui, tinha outras coisas para comer. Tanta coisa tinha lá para comer. De todas as árvores vocês podem comer. Olha lá a informação. Verso 16. 17 já. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente... A informação é clara ou não? Clara, claríssima, cristalina. Notem que Deus colocou o homem numa condição de cuidar, não é de um deserto, mas de um jardim. E eles foram tentados em que lugar? No jardim. Quem faz o paralelo com o segundo Adão? Quem faz aí, rapidamente? Muito bem, meu irmão. Está ficando afiado, hein? O segundo Adão foi tentado no deserto. Eles podiam comer, estavam passando fome, por isso que eles falaram: a gente vai ter que comer desse fruto, porque a gente está com uma magreza, muito assim, desidratados, sem proteína não, né? Fruta é o quê? Cadê a Flaviane? Vitaminas. Nós estamos meio fraquinhos, a gente não está comendo nada. Podia escolher a cor da fruta. Perceba que o segundo Adão foi tentado, esse não vai ser nosso tema hoje. Quando nós não vamos entrar nos pontos, que tem várias questões, mas ele foi apresentado: você não é o filho de Deus? Você não está com fome? Então faz essas frutas, essas pedras virarem pão. E lá ele estava 40 dias e 40 noites, de fato, com o estômago virado, sem nada. A relação dos nossos primeiros pais era numa condição de jardim, de ter muita opção, mas a tentação de Satanás, pela astúcia de Satanás, foi seduzi-los para experimentar aquilo que eles não podiam. Houve uma instrumentalidade. Quem foi o instrumento para seduzi-los? Satanás. Quem é o culpado do pecado deles? Eles mesmos. Responsabilidade. É por isso que nós não podemos empurrar, conhecendo pós-queda, a culpa para o diabo. Há um pregador famoso que se arrependeu disse: o diabo me fez pecar com aquela mulher. Não. Ninguém é tentado, Tiago, que nós acabamos de ler todos os domingos, ninguém é tentado por Deus, mas por sua própria cobiça, que nos ativa, que nos seduz. E se nós não estivermos atentos, caímos, tropeçamos. Mas quem é responsável? O homem, ainda que o diabo seja instrumento. Ele vai bater palmas, é claro, né? Ele vai botar funk para tocar na rádio, né? Muito bem. A serpente, uma criatura de Deus, contradisse, aqui é o ponto. Deus deu ordens claras. Como é que, não tem como não fazer o paralelo, como é que Jesus foi tentado? No deserto. Mas em qual tipo de confrontação? Para ver o que ele diria. E quais foram as respostas de Jesus? E tem uma frase categórica para todas as respostas que Jesus disse à serpente: está? Muito bem. Por isso você tem que conhecer a sua Bíblia, irmão. Você é aquele preguiçoso que não conhece nem a história de Gênesis, você vai ser ludibriado, seduzido facilmente
Pastor, mas o diabo vai aparecer na forma serpente? Não, do Instagram, das redes sociais, da tecnologia, da novela. Jesus respondia: está escrito, por isso eu não faço. Qual seria a boa resposta de Eva à serpente? Deus disse. E o Adão vacilão, marido distante, displicente? Sua doida, vem cá que eu vou te disciplinar agora. Senta aqui. Deus disse que não pode. O negócio saiu caro para a mulher nesse aspecto, né? Mas o homem também pecador, tanto quanto. Vai ter retribuição diferente? Vai. Mas os dois serão condenados da mesma maneira. Pecaram contra Deus. Mas nós sabemos muito bem que Adão era ali o cabeça, e por isso ele tinha que ou melhor, ele tinha que estar presente, repreendendo, falando: não, Eva, o negócio não é assim não. Fala, meu irmão. Quando a gente vê na palavra, Deus deu a ordem a Adão. Depois que Eva foi feita, que foi criada, tal, e aí se tornou esposa dele. Então, quer dizer, Adão passou a instrução de Deus para Eva. A gente tem que enxergar, pelo menos eu enxergo, o senhor me corrija se eu estiver errado. Primeiro, o diabo ele tentou onde? No elo mais fraco. Não que as mulheres sejam fracas, mas ele tentou no elo mais fraco. Porque se fosse diretamente com Adão poderia ter falado, né? Deus disse que não é para comer do fruto. Uhum. E ele foi em Eva. Mas aí Eva comeu e levou para Adão. E aí que é justamente que nós estamos acabando de dizer que o irmão está correto. A informação foi dada a Adão. Adão tinha por dever se posicionar e falar: não, mulher, pegar ela no braço. Você já comeu? Então vem cá. Não, vamos lá na presença do nosso Deus. Fala: Senhor, o que é isso que aconteceu aqui? E aí ele vai, né? A Eva devia ser muito cheirosa, né, gente? A Eva devia ser uma esposa completa. A Eva devia ser quase assim. A gente vê muito isso, né? A idolatria do cônjuge. Olha, esse é um bom tema. Esses dias atrás eu estava aconselhando uma família, não é do nosso meio não. Eu falei: essa mulher vai morrer dentro de umas 3 semanas se esse homem não voltar. Que isso? Que isso, irmã? Você adora Jesus Cristo ou adora esse homem? É triste, é difícil, mas ele não é o salvador da sua vida, não. Adão idolatrou, falou: não, que é isso? Melhor que essa. Não arruma, então vamos junto no negócio, né? Você já pensou? Aquele momento de acordar fora do jardim e o cabelo não estava mais alisado, o negócio foi ruim. Porque o pecado veio junto, E o Adão, não que abriu a boca, aquele bafão esquisito, escovou os dentes. Você acha que no jardim tinha isso? Tinha nada. O jardim era perfeito. Os efeitos da queda, nós vamos falar sobre eles, afetaram todo o ser humano. Todo ser humano. Não é só a questão da espiritualidade. Agora o homem não consegue ser bom. Claro que não consegue mais, porque a queda trouxe o mal. Mas tudo que você sabia que você é um morto-vivo? Quem tem certeza que alguma célula morreu ontem no seu organismo aí? É só você estudar. Nós somos o tempo todo seres que nossas células estão morrendo e ficando envelhecidos. Pois é. Então essa relação aponta onde a serpente foi astuta e agora há uma argumentação. Fiquem com aquilo que eu estou apresentando e não com o que Deus disse. É o que alguns chamam da grande troca, na qual os homens, Adão e Eva, preferem a criatura ao invés do Criador.
Eles estavam diante de um ser estranho. Vamos falar a realidade, né? Uma cobra que fala. A gente não sabia se ela voava, improvável, alguma coisa estranha acontecia com ela. A praga que Deus deu, a punição para que ela rastejasse, né, Márcio? Oi, Glaucio? Isso. Hã? Não. Piorou. Fala, Glaucio. 3:2. Aham. Ciente. Aqui é porque ela é orientada por Adão. Mas observe o que ela responde. Vocês não devem comer dele. Eva que está respondendo. Estão acompanhando aí a Bíblia? Vocês estão com Bíblia? Ou vocês estão só navegando? Agora olha só. 3:3. Vocês não devem comer dele. E o quê? Quem disse isso? Deus disse isso? Quem está falando aqui, respondendo para a serpente? Eva. Quem que traz essa informação que não pode nem tocar? Eva. Ela adulterou a informação, não foi bem discipulada. Ou se foi, agora foi o quê? Negligente. Ela está argumentando e argumenta errado ainda. Nós não podemos comer nem tocar. Mas quem disse isso? O diabo, eu gosto dessa passagem, porque não tem como fazer a comparação. Fala assim, como é que fala o João 3,16? Aí o crente engasga, o diabo, esse aqui é do bom para me dar umas cutucadas nele. Ele não sabe nem a palavra de Deus. Ele não sabe nem argumentar. Tudo que é jogado para ele vai questionar, vai criar, como que o pessoal diz hoje, vai derrubar um tanque de guerra na cabeça dele, vai alugar a mente desse cara, vai alugar a mente dessa mulher. É mesmo? Por que Deus proibiu? Nossa, eu não posso nem tocar. Ela já está confundindo as informações. E ela está esticando conversa, eu repito, para um ser que era de fato diferente, mas esse ser é tão extraordinário como o Criador? Uma coisa que a gente tem o coração adâmico, né? Quem já teve a graça de ser liberto, hoje você vê a sua vida e diz assim, não é possível que eu troquei Deus por uma bobagem dessa. Já aconteceu na sua vida? Você falou assim, nossa, não é possível que por muito tempo eu fui tão tolo. Ao invés de mergulhar o meu coração em Deus, eu me iludi com essas coisas. Quem já teve essa experiência? Senão não tem convertido aqui não, é? Se você nunca quebrou a cara com alguma coisa e Deus foi trocado, você talvez não experimentou o que é conversão. E aqui Eva está trocando. A responsabilidade aqui é dos dois, porque os dois tiveram a informação e os dois não combatem essa relação que era direta, para dizer, não, deixa eu te falar, serpente falante, coisa estranha que eu não conheço, eu vou chamar aqui o meu pai, o meu criador, fica esperando aí. Ali ia correr, né? Não sei o que aconteceu. Fala, Pamela. No caso da Eva, que ela pecou, né? Comeu ao fruto, que não poderia comer, mas por que Deus fez isso tudo, esse processo todo, para eles não comerem do fruto da árvore, se ele já sabia que isso ia acontecer, porque como ele criou tudo, ele já sabia do futuro, né? Que eles iriam comer. Por qual motivo que isso tudo aconteceu? Por isso que nós estamos, então, Pamela, vendo parte por parte. Tem horas que a gente até volta. Uma das coisas que Deus fez, que a confissão nos apresenta, é que, segundo o seu sábio e santo conselho, Deus foi servido permitir este pecado deles, havendo determinado. Você está certíssimo, você está sendo bíblica. Agora, pastor, por quê? Olha só, Pamela, nós trabalhamos com uma
relação onde Deus é soberano. Se Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Se Ele é soberano, Ele planejou todas as coisas. Qual é o nome desse capítulo? Nós estudamos os decretos. Deus decretou todas as coisas, os atos bons dos homens. Sim ou não, irmãos? Os atos maus. Claro, estudamos também. Então perceba, Pâmela, que Deus tem esse controle, porque Ele é soberano. Então, para nós podemos trabalhar que para o homem foi um susto aquele encontro entre a serpente e o homem. Para o ser humano foi um susto. Mas Deus disse assim: cuide do jardim, cuide, porque Deus, nos seus decretos, já sabia que haveria esse encontro. Agora perceba que nos decretos de Deus, Deus estabeleceu os seus decretos, porque Ele é soberano, mas Ele deu ao homem a condição de ser responsável pelos seus atos. Você está com a sua confissão aí? Ô Henrique, abre no capítulo 9 rapidamente aí, por favor. 7, liberdade. Quem está com a confissão aí, abra aí. Capítulo da liberdade, não é isso? Do livre-arbítrio. Olha o que diz a confissão aqui, só para que a gente vai abordar. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ela nem é forçada para o bem, nem forçado, nem para o mal. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Agora vou pegar o 2. O homem, capítulo 2, parágrafo 2, do capítulo do livre-arbítrio, no capítulo 9. Página aqui na confissão é a página, qual que é aí, Denner? 81. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Então o homem tinha, Pâmela, a liberdade. Deus deu ao homem essa liberdade. Mesmo Deus sendo aquele que determinou por meio dos seus decretos todas as coisas. E olha o que diz o texto: mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Então Deus deu ao homem a condição de poder responder de maneira diferente do seu estado natural. Qual era o estado natural do homem? Ser bom. Então ele podia responder para a serpente: te conheço. Virava as costas e ia falar: não, Pai, Deus Criador, hoje eu fui confrontado por uma estranha coisa, uma serpente falante, e o Senhor disse que eu não podia comer, e ela veio argumentando que eu podia. E o homem e a mulher guardariam a sua condição. Mas Deus deu ao homem a condição de agir livremente contra a sua natureza. Deus disse. Deus deu. E agora onde entra a relação, Pâmela? Deus, por meio dos seus decretos, Ele não perde o controle, mas Ele dá ao homem a sua responsabilidade. Deus podia ter impedido? Poderia ter impedido. Mas Deus não impediu. E é o que nós falamos no domingo retrasado. Por meio da queda, o que nós podemos conhecer a respeito de Deus? Me diga alguns atributos. Muito bem. Essa é a principal. Quando Deus planejou nos seus decretos todas as coisas, Deus capacitou o homem de liberdade para agir de uma maneira ou contra a sua natureza. Ok. Agora, Deus podia ter impedido esse encontro? Poderia.
Mas Deus não impediu? Não impediu. Por quê? Quer dizer, a questão a existência do mal. Deus é bom? Deus é poderoso? Olha que interessante. Deus é bom e esse mal veio existir. Deus é bom e isso aconteceu, uma situação ruim. Mas Deus é poderoso? Sim. Poderia ter impedido? Sim. Mas olha só aonde que caminha a questão. Quando Deus fez o homem, nós temos, lembra do trilho? Nós temos de um lado a responsabilidade de quem? Do homem. O homem é responsável pelos seus atos. Qual é o outro lado do trilho? A soberania, o controle de Deus, e que nós falamos esses tempos atrás, quando você olha lá no horizonte, é uma figura, uma metáfora para a gente entender, quando você olha lá no horizonte, não parece que os dois se tornam um? É uma ideia, só para você. Nós então, Pamela, não negamos que Deus tinha o controle, mas que o homem também é responsável, porque senão nós temos um Deus assim, nossa, cuidado, a serpente entrou. Não era para ter deixado a serpente entrar. E nós não entendemos assim, porque a palavra de Deus, ela aponta de Gênesis a Apocalipse, essa soberania do Senhor. E aí o irmão respondeu, quando aconteceu a criação, o homem conhecia qual atributo de Deus? O seu? Um dos atributos de Deus que o homem conhecia? Deus podia ter criado outra coisa? Podia, não? Criou o homem. Deus cuidou do homem e deu para ele quem mais? O homem conhecia do amor de Deus. Isso não podemos negar. Mas o homem não sabia o que era misericórdia. Porque nós vamos chegar daqui a pouco a falar a respeito, quando acontece a queda, até por sinal, cadê o irmão crente bom de Bíblia? Onde aparece Jesus Cristo em Gênesis aí? Leia para mim. Eu quero que ele leia, por favor, por favor. Já lê para mim. Cadê o crente que já sabe onde Jesus está sendo anunciado? Olha lá, Pamela. Gênesis 3,15. Irmãos, é para você pensar aí, tá? É para você pensar e a gente refletir. A gente tem situações que a gente fala, nossa, como Deus soberano está agindo. Olha só. Gênesis 3,15. Quem está falando com o homem, com a mulher aí? Quem está falando? Deus. Quem é prometido no versículo 15? Eles não foram enganados pela serpente? Sim ou não, irmãos? Quem que vai vencer a serpente? Não, mas quem que é aquela? Isso, o descendente dela. Ela está sendo punida. E Deus diz assim, da sua barriga vai surgir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Certo isso? Quando isso aconteceu? Sim e não. Isso foi planejado, Pamela, nos decretos de Deus. E o homem teve essa informação agora, na queda. Mas Deus, por meio da sua graça, planejou a pessoa de Cristo antes da criação, antes da eternidade, na eternidade, e agora o homem está sabendo, após a queda. A informação só chegou com a queda, mas é claro que Cristo, antes da criação, lá na eternidade, fora do Cronos, ele já tinha sido o quê? Planejado na mente de Deus. Então nós sabemos que a resposta é, por meio dessa relação onde Deus permitiu, redundou, olha o parágrafo 1 do capítulo 6 da confissão.
havendo determinado ordená-lo, o quê? A queda, para a sua própria, o quê? A queda, ela revela mais de Deus ou menos de Deus? Perceba, em que nível? Em vergonha para Deus? Porque Deus foi surpreendido, a serpente driblou e conseguiu o gol. Não, ela foi plano, e que Deus, nos seus decretos, pastor, por que a gente tem sempre lembrado dos decretos? É porque o homem não é autônomo. O anjo caído não é autônomo. Ele só age diante dos planos que Deus já estabeleceu. Lembrando que Deus não é o autor do pecado, do mal. E aí aonde que entra? A queda é responsabilidade de quem? Do homem. Instrumentado por meio da serpente, o diabo, sim. Deus soberanamente com controle, sim. Mas a partir da queda, nós podemos conhecer aquilo que redunda, aquilo que glorifica mais a Deus do que apenas no jardim. Bonito isso, né? Difícil? Difícil. Mas nós podemos ver isso biblicamente e vamos vendo ela se revelar página a página da palavra de Deus. Tá? Muito bem. A Roberta, o Henrique, você está com o microfone. Então o microfone tem preferência. Vai, Roberta, minha irmã. Pastor, o homem poderia ter escolhido naquele momento não pecar? Por exemplo, se ele tivesse naquele momento tido uma outra atitude, porque o plano de Deus poderia acontecer com outra pessoa, porque fala da responsabilidade do homem, né? Não poderia, por exemplo, naquele primeiro momento, ele poderia ter escolhido isso? Sim, pela sua natureza, que era o quê? Boa. É por isso que o Adão é tão culpado. Agora você pode voltar à pergunta. Pastor, se fosse o Gildo? O Gildo veio de uma região do Piqui grande. Hoje eu apaixonei pelo Piqui ainda, vou ter que comer um Piqui ainda. Mas é o seguinte, o seu Gildinho, que é uma bênção de marido, faria pior do que o Adão. Talvez ele ia comer uns 2 frutos. O Machado uns 10. O pastor Fábio uns 20. O Tiago, esse risonho aí, uns 30. Porque nós não faríamos diferente, no sentido de que fugiríamos daquilo que o homem tinha condição de produzir o bem, mas também tinha condição de produzir o mal. É interessante isso, né? Que bom que vocês estão falando. O Henrique primeiro aqui. No caso, o diabo, ele acha que ele vai triunfar no final, ou ele tem a noção que no final ele vai cair, e ele tem essa noção que no final ele vai cair, ou ele só quer trazer o máximo possível de gente para junto dele? Legal demais a sua pergunta, Henrique. Interessantíssimo isso. Talvez aqui a minha resposta dê base, se ela for equivocada, às batalhas espirituais que estão acontecendo nas igrejas chamadas evangélicas aí fora. Se a minha resposta for equivocada. Porque qual é a grande preocupação daqueles que travam batalhas espirituais contra o diabo? Eu nunca me esqueço que tinha um livro de uma mulher, que agora acho que ela faleceu, parou de escrever heresia. Eu não vou falar o nome dela não, só termina com Itioca. Mas aí o seguinte, ela dizia assim, determine qual é o quarteirão que você está e repreenda o espírito de tranca-rua, Vocês já viram isso? Que bom que vocês são bem crentes. Se vocês viram, só para pesquisando essas coisas ruins. E eu, francamente, sem conhecer a palavra de Deus, estudando, eu ficava morrendo de medo. Falei, uma hora levando um capítulo aqui que ele é poderosíssimo. O meu entendimento, ele é autônomo. Ele rivaliza com Deus. É quase você pegar lá um Transform poderoso, lá não sei o nome dos personagens. Há uma batalha.
E que Deus, de repente, pode ser surpreendido. Nós não temos base nenhuma, Henrique, para dizer isso. Então, voltando para a pergunta. O diabo, ele faz aquilo que é da sua natureza. Diferente do homem, Deus deixou Satanás em qual condição? De caído. Nós vamos ver Romanos 3, 22 daqui a pouquinho. O homem foi destituído da glória de Deus, mas Deus manifestou um plano de resgate por meio de Cristo. O diabo foi lançado na condição de afastado de Deus, literalmente um desgraçado, sem a graça de Deus, e o que ele planejou fazer aqui não foge do controle de Deus, porque ele é também um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas Deus é o autor do mal? Repito, ele é? Mas quem age? O seu cão. Quando o Jó foi tentado não, quando o Jó sofreu todas as baixas que sofreu, quem produziu aquele mal? O diabo. Mas quem estava no controle? Perceba essa relação. Tanto é que quando o endemoniado de Gadara, quem lembra? O que ele fazia? Quebrava correntes, dava trabalho para o prefeito, para a cidade. Quando Jesus pisou em Gadara, região diferente de Israel, o que os demônios falaram? Já chegou a tua hora, Senhor, o que nós temos? Não, tem misericórdia, olha. Ficaram desesperados. A gente não tem a resposta, tem entendimento de tudo, mas ele tem um entendimento limitado. E que quando Cristo, por exemplo, estava caminhando entre os homens, Henrique, teve um discípulo que foi repreendido, porque na boca dele foi encontrado palavra de quem? E qual era o pedido de Satanás? Que ele não vá. Senhor, que o Senhor não vá para a cruz, vamos ficar aqui e pronto. Jesus olhou para Pedro e falou assim, a sua boca, eu não vou parafrasear o versículo, você está sendo usado por Satanás. Repreendeu Satanás da boca de Pedro. Com qual intenção? Não, a cruz, não precisa da cruz. Ele tentou isso no deserto, não precisa da cruz, dobre-se. Então ele tem um entendimento do que está acontecendo. Agora, ele é pleno? Não é. Deus tem o controle. Então ele age de maneira limitada. E ele sabe o seu fim. Que aí é a pergunta que você fez. Ele sabe o seu fim. O seu fim está, no direito seria, só aguardando essa sentença final, né? Exatamente, nessa condição. Porque Cristo fez isso, lá Colossenses vai dizer, expondo as potestades à vergonha. Porque Cristo, segundo Adão, venceu sendo pendurado no madeiro. E é ali que é a suprema vitória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sobre Satanás. A ideia é que, estraguei a obra, hein? Estraguei o projeto. Aí Deus já falou, não, da semente da mulher vai sair aquele que vai esmagar a tua cabeça. É que nós somos muito presos a tempo, né? Passado, presente, mas isso já estava tudo determinado pelo Senhor, né? Só pela ordem aqui, a Rafa. Liga para ela, por favor. Ô pastor, só complementar a pergunta aqui da Roberta, só para a gente entender melhor. Ali no começo, Deus deu o livre-arbítrio para o homem para escolher a queda, tipo assim, escolher ele pecar, e se caso acontecesse esse pecado, que aí depois ele viria o Salvador, Jesus Cristo, no caso, então? Isso, a gente chama de livre-arbítrio a condição que Deus deu aos primeiros pais. Adão e Eva, eles tinham o chamado tão famoso hoje livre-arbítrio. As pessoas confundem esse termo. Por exemplo, escolher o marido que você vai casar é livre-arbítrio?
A gente entende que é diferente. Escolheu a Poliana, hein, Luciano? Miserável pecador foi, ó, que era uma crente na minha vida, uma bênção. Isso aí é uma liberdade que Deus dá. Agora, esse mesmo homem aí, que é uma bênção, ele é diferente de Adão, ô Rafa. Porque Adão podia dizer o que para a serpente? Não vou pecar. O irmão Luiz citou isso no início. Nós lemos e ele também citou. O homem foi informado que ele não era para fazer. O homem tinha toda a informação necessária para continuar na condição de natureza perfeita. Tanto é que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual que era a outra árvore? Da vida. Se eles passassem no teste da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles depois comeriam da árvore da vida e viveriam eternamente na condição de perfeitos. Quem que vai experimentar isso? A igreja do Senhor Jesus. Agora, olha só como é interessante. Voltando a Luciano, não vai fugir não. Rafa, qual é a chance? Vamos fazer uma coisa hipotética aqui. O Luciano não foi assim não, que eu conheço a história dele. Mas digamos que o Luciano fosse um herdeiro. Nascesse no luxo. Pai rico, família nobre, cultura, formado em Oxford. E aí o que aconteceria? O Luciano, com toda a formação que a capacidade intelectual o homem pode receber, ele poderia dizer assim, depois que tivesse, vou complicar, 1 ano de vida, porque eu estou tendo uma pecadorinha lá em casa. Pois eu conto o que ela fez com o pote de letras ontem, da minha mãe. O Luciano, mesmo nascido no berço de ouro, ele podia dizer assim, com a formação que eu tenho, com o DNA que eu recebi dos meus pais, eu não vou pecar contra Deus. Ele podia? Não. Por que ele não podia? Nós vamos chegar nesse assunto. Eu estou adiantando um pouquinho. Porque por meio de Adão, ele é o representante que nós chamamos de toda a raça humana. Na teologia é representante federal. Vocês já me ouviram falar várias vezes que Cristo imputou sobre nós a sua o quê? Muito bem. E Adão imputou a nós o quê? O seu pecado. Imputação é transferência. Agora, o Luciano que nasceu no berço de ouro pode ser o menino mais nobre do mundo. No coração dele já nasceu a natureza pecaminosa. Por isso nós hoje, pós-queda, nós entendemos que nós não temos livre-arbítrio quando se trata a respeito de pecado. Você não tem condição de dizer, não, eu não vou pecar. Você já nasce. Davi disse assim que ele nasceu na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então a questão, olha que bonito isso. Você pode ser a pessoa mais sofredora da terra. Nasceu na pior família que poderia. Nasce como pecador do mesmo jeitinho que aquele que é herdeiro. Só que tem um detalhe. O resgate da condição de pecador, o resgate de ser alguém que não tem, que foi destituído da glória de Deus, não se dá para a questão sanguínea, da onde nasceu, mas se dá por meio da pessoa de Cristo Jesus. E a pessoa é agraciada com a maior dádiva de todas. Na ordem, é o pastor Hugo? Eu queria dar uma palhinha aqui com o irmão da frente. Não, foi quando que o pastor deu a resposta com relação ao destino do Satanás. Mas que existe no livro, na primeira carta de João, eu gosto muito aí porque sempre me deparo com pessoas com medo, pedindo oração porque o diabo tocou, o diabo está fazendo isso na vida. E primeiro de João nos trata de filhinhos, especialmente para os jovens, falando de que
uma vez que temos Jesus no nosso coração, hemos sido salvos, de alguma forma vencimos o diabo. Então, ele aí em 1 de João, no 5:18, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E no terceiro, no verso 7, diz assim: filhinhos, com que carinho nos trata, não? Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica que o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso. Então, um exame muito profundo para quando a gente está escorregando no pequeno, no cabo, para tomar cuidado e saber. Isso. E o texto que o senhor está mencionando deixa claro, Henrique, que o projeto do Satanás, da serpente, era colocar o homem numa condição de desgraça total. Porque era isso que aconteceu. A queda é uma desgraça total. Deixa eu falar. Fala, dona Fátima Góes. Dentro da pergunta do irmão lá, Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo, de enxofre, onde já se encontrava a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Isso mesmo. Essa informação ele já tem. Mas ele já foi lançado lá? Ainda não. Mas ele já sabe o fim. Então ele tem um conhecimento, mas ele não é importante isso, ele não é como Deus, ele não é onisciente, né? Ficou claro, né, Henrique? Agora voltando aqui para a gente caminhar, para orarmos e irmos embora, e domingo que vem nós vamos voltar no parágrafo 1, hein? Vocês estão bons de conversa hoje. Romanos 1:22. A serpente, uma criatura de Deus, contradisse o Criador. A queda dá início à grande troca, na qual os homens preferem a criatura ao Criador. Seja por, olha só aqui, ouvirem Satanás no lugar de ouvirem a Deus, ou por desejarem a fruta proibida em vez de satisfazerem no Senhor. Nossos primeiros pais preferiram a criatura ao Criador. Olha só o que Romanos diz, Paulo escrevendo aos Romanos 21:22, diz assim: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela... Qual que era a verdade de Deus para Adão? A informação que Deus deu. Não comem, não comam. Mas o que eles trocaram? Não, vamos ficar com a proposta do diabo. A proposta é boa, hein? E o tombo também foi gigantesco, né? Olha só, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Detalhe, qual foi a maior punição do homem? Nós estamos estudando, vamos vir parte a parte, mas eu quero terminar aqui. Você quer satisfazer seu coração? Então fique satisfazendo ele para sempre. Deus permitiu a queda e deixou o homem ir em busca daquilo que o coração dele estava desejoso. E essa é a maior desgraça sobre um ser humano. Quando Deus o entrega ao seu próprio prazer. Você quer encontrar satisfação fora de mim? Vá. Busque. E o homem tem, ao longo dos milênios, sofrido
adorando a criatura ao invés do Criador. Perceba que se repete o padrão, né? É o padrão do DNA adâmico. E o homem não encontra satisfação, porque fora de Deus não há satisfação. Que coisa especial que nós podemos observar por meio dessa ação do homem, sua queda, Satanás sendo astuto, trazendo uma troca. Não, se você fizer assim, não vai ser desse jeito que ele falou, não. E a consequência, esse afastamento de Deus, o homem deixado fazer o que ele deseja, e claro, aí depois nós vamos ver a ação de Deus em resgatá-lo.